Olá, senhores. Bora aí com uma questão de termometria da Cesgran-Rio. Olha só. Utiliza-se como termômetro um recipiente cujo volume é constante e que contém um gás, cuja pressão é medida nas seguintes situações. Então, percebo que a grandeza termométrica utilizada aqui é pressão. Você pode utilizar como grandeza termométrica a altura de um líquido, que é normalmente que os termômetros que nós utilizamos no dia a dia utiliza. Podemos usar a comprimento de uma barra, podemos usar a resistência elétrica e podemos usar pressão também. É uma outra grandeza termométrica, né? Aí ele dá três considerações. A primeira, com o recipiente em equilíbrio térmico, com uma mistura de água e gelo, ou seja, é o gelo fundente, é o primeiro ponto fixo para nós, também em equilíbrio térmico, a pressão medida nesse recipiente é de 300 milímetros de mercúrio. Com o recipiente em equilíbrio térmico com o vapor de água em ebulição sob pressão normal, ou seja, seria o equivalente ao segundo ponto fixo, né, os 100 graus Celsius para nós, a pressão medida é de 420 milímetros de mercúrio. E com o recipiente em equilíbrio térmico com óleo aquecido, a pressão anotada ali é de 480 milímetros de mercúrio. Ele quer saber, na escala Celsius, desse termômetro, a temperatura do óleo. Então, meninos, nós vamos montar dois termômetros. Um de pressão e o outro de temperatura. Certo? Aí, olha só. Essa temperatura nós vamos colocar aqui na unidade de graus Celsius, porque ele está pedindo qual é o valor em graus Celsius no recipiente quando ele mede uma pressão de 480 milímetros de mercúrio. Se ele pedisse em Fahrenheit, então você ia colocar ali Fahrenheit. Se ele falasse Kelvin, você ia colocar ali Kelvin, tudo bem? Ele garantiu para nós que a pressão é de 300 milímetros, então vamos colocar aqui a unidade, ó, 300 milímetros de mercúrio, quando eu estou falando no primeiro ponto fixo, lembra? Quando eu tenho água e gelo em equilíbrio térmico, gelo derretendo ou água congelando. Eu sei que esse valor corresponde na escala Celsius a 0 graus Celsius. Ele fala também que, no segundo item, que quando mede nesse termômetro uma pressão de 420 milímetros de mercúrio, ele representa para nós o segundo ponto fixo, né? É quando eu tenho vapor de água, água vaporizando, ou vapor condensando, liquefazendo. Isso em graus Celsius equivale a 100 graus Celsius. Então, agora eu vou montar uma escala de conversão em que eu tenho um valor em pressão no recipiente, equivale a um certo valor de temperatura, que eu chamei de tesão, medida em graus Celsius. O que a gente vai fazer aqui? De novo, teorema de Thales, né? Eu vou comparar o segmento de reta menor, ele está para o segmento de reta maior de um lado, assim como o segmento de reta menor está para o segmento de reta maior do outro lado. Simples assim. Sempre fazendo o de cima menos de baixo, né? Então, na primeira da esquerda aqui, na pressão, vai ficar pressão menos 300, assim como está para 420 menos 300. Assim como, do lado direito, T menos 0 está para 100 menos 0. Ajeitando a equação, vai ficar P menos 300, aqui não tem muito o que fazer. 420 menos 300 dá 120. T menos 0 é T. E 100 menos 0 dá 100. Percebo que aqui não dá para cortar um zero de um lado com um zero do outro, né? Ah, do 300 também não dá, porque lá não está multiplicando. O 300 está subtraindo ali do P, né? Bom, você não precisa fazer mais nada aqui, tá? Essa é a equação de conversão, que converte do valor de pressão para o valor de temperatura em graus Celsius e vice-versa. No caso, ele quer saber o seguinte: se você utilizar esse aparelho, esse recipiente que mede pressão, e anotar ali uma pressão de 480 milímetros de mercúrio, corresponde a quantos graus Celsius a temperatura da substância, do óleo, né, no caso que você está analisando. Então, agora percebo que eu tenho o valor de pressão. Esse valor de pressão eu vou jogar aqui no lugar do valor de pressão na minha equação. Então, vai ficar ali, ó, 480 milímetros de mercúrio, menos 300, tudo isso dividido por 12, porque eu já cancelei um zero, né? É igual a T sobre 10, porque eu já cancelei um zero. Então, agora é fazer conta. 480 menos 300 vai dar 180 sobre 12, igual a T sobre 10. Olha que bacana. Se fosse 18 dividido por 12, daria 1,5, né? Como é 180 dividido por 12, isso daqui dá 15. O 10 passa multiplicando, 10 vezes 15. A gente descobre aí que a temperatura do óleo quente, correspondente à pressão ali de 480 milímetros de mercúrio, é de 150 graus Celsius, que confirma para nós aí como correta a nossa alternativa D. Fechou, senhores? Grande abraço a todos. Até mais.